Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje eu vou falar sobre transtorno de ansiedade generalizada. Falei com vocês recentemente sobre ansiedade, passei aí uma técnica bem legal que a gente utiliza no consultório para amenizar uma crise, para diminuir ali os sintomas da ansiedade, os desconfortos da ansiedade. E hoje eu vou dar continuidade a esse assunto, porque o Brasil, infelizmente, é o país que ocupa o terceiro lugar no ranking mundial de país ansioso. Ou seja, nós brasileiros, né, somos aí uma nação bastante ansiosa e por conta disso é importante falar, é importante a gente dar atenção a esse assunto. Por quê? Porque a ansiedade crônica, ela traz sim um adoecimento, o desenvolvimento de transtornos psicológicos e transtornos de ansiedade. E por isso, eu quero compartilhar esse assunto com vocês hoje, tá certo? Seja muito bem-vindo. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar para não perder nada. Então, vamos lá. O transtorno de ansiedade generalizada, ele é caracterizado por uma ansiedade e preocupação excessiva e constante. É uma expectativa apreensiva, ou seja, a pessoa está ansiosa e preocupada o tempo inteiro ou a maior parte do tempo. E isso é sobre uma série de eventos, desde eventos simples, como pagar uma conta, como fazer uma coisa, realizar uma atividade rotineira, até mesmo eventos mais complexos, um adoecimento, a morte, um acidente, uma decisão importante que precisa ser tomada. Então, a pessoa está ali constantemente ansiosa e preocupada de maneira excessiva, o que na maioria das vezes essa ansiedade, essa preocupação é desproporcional. Por quê? Porque aquilo que a pessoa tem medo, lembra que eu falei com vocês que por trás da ansiedade existe o medo? Aquilo que a pessoa tem medo, aqueles pensamentos catastróficos, em sua maioria, eles não acontecem. Então, essa ansiedade, essa preocupação excessiva, elas são desproporcional com a realidade que a pessoa está vivenciando. No entanto, ela está a maior parte do tempo nessa apreensão, nessa preocupação, nessa ansiedade de maneira desproporcional sobre uma série de eventos, tá? Além disso, a ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, como nós chamamos, né? TAG. Então, quando eu falar aqui TAG, eu estou me referindo ao transtorno de ansiedade generalizada. A TAG, ela também se caracteriza por no mínimo três ou mais sintomas por pelo menos 6 meses. E os sintomas são dificuldade de concentração ou aquele branco na mente. Sabe a pessoa que está com muita dificuldade de se concentrar, que dá aquele branco ali na mente toda hora, esquece toda hora, tem dificuldade de lembrar as coisas, distúrbio do sono, sono inquieto, dificuldade para dormir, dificuldade para permanecer dormindo, aquele sono mais inquieto, aquele sono mais agitado. Pronto. Cansar-se facilmente, tensão muscular, irritabilidade. As pessoas que relatam, que vivem a TAG, relatam muito que acham muito difícil controlar a preocupação. Para essas pessoas, a preocupação excessiva ela é incontrolável, o que não é verdade. Mas as pessoas que têm a TAG, elas relatam isso, muita dificuldade de concentração. Além disso, essa ansiedade e preocupação excessiva, como eu estou relatando aqui para vocês, ela traz sim um comprometimento clínico, social, profissional, um comprometimento pessoal muito forte. Ou seja, a pessoa ela não só vivencia o desconforto dos sintomas que eu falei para vocês, como ela também vive esse comprometimento clínico, caracterizado por um sofrimento que ela está vivenciando ali por causa dos sintomas. Isso significa que, para que o diagnóstico da TAG ela seja assertivo, é muito importante isso que eu vou falar, é necessário você buscar um profissional
para que ele faça a avaliação correta, tá bom? E realmente ali confirme o diagnóstico se você tem essa suspeita, se você apresenta alguma dessas características por pelo menos 6 meses, tá certo? Então, buscar um profissional é fundamental, é indispensável. Por quê? Porque o profissional ele vai fazer o diagnóstico, ele vai fazer a avaliação da forma correta para confirmar o seu diagnóstico ou não, levando em consideração que se está havendo esse sofrimento psíquico, esse comprometimento social, profissional, pessoal, é importante você buscar essa ajuda e não esperar muito tempo. O indivíduo, como eu falei, ele tem essa dificuldade de controlar a situação, de controlar a preocupação, porque ele acha que é muito difícil e, na maioria das vezes, essa preocupação ela é carregada de pensamentos catastróficos, de pensamentos ruins, de pensamentos negativos. Tá certo, queridos? E os fatores, né? Os fatores que influenciam, os fatores que colaboram para que a TAG venha a ser desenvolvida. Existem 3 fatores fundamentais, que é o temperamental, né? As características da personalidade. Uma pessoa com as características de personalidade do neuroticismo, que é essa afetividade mais negativa, que é essa sensibilidade para sentir mais as situações. Então, ela tem uma tendência, ela tem uma prevalência de desenvolver a TAG, a evitação de danos, a dependência de recompensa, ou seja, a pessoa ali evita desconforto, evita o conflito, evita as situações difíceis, e aí aquilo pode sim desencadear a TAG, né? O transtorno de ansiedade generalizada. Além disso, tem um fator ambiental, adversidades na infância ou práticas parentais que não são saudáveis, por exemplo, superproteção, supercontrole, reforço da evitação, quando os pais protegem muito a criança, onde a criança não tem a oportunidade de desenvolver as suas capacidades e as suas habilidades. Então, aquilo pode, além de deixar a criança insegura, também ser um fator de risco para o desenvolvimento lá na frente de TAG. E, por fim, a genética, que inclusive a genética, ela tem um fator até maior, ela tem o peso até maior do que o fator temperamental. Então, se na sua família tem histórico de transtorno de ansiedade generalizada ou qualquer outro transtorno de ansiedade, então isso tem um peso grande que influencia sim para que pessoas ali pertencentes àquele grupo familiar possa desenvolver uma predisposição genética para isso, o que não significa que você vai desenvolver de forma específica, que você vai desenvolver aquilo, mas existe uma predisposição genética para o desenvolvimento da TAG, tá certo? E o tratamento, Juliana? Bem, como eu falei para vocês, o ideal é buscar ajuda profissional e o tratamento que tem se mostrado padrão ouro para o transtorno de ansiedade generalizada é a terapia cognitivo-comportamental. Ela tem mostrado resultados muito positivos, tá? Padrão ouro para o tratamento do transtorno de ansiedade generalizada e, juntamente com o tratamento psicoterápico, o medicamentoso, claro, sob a indicação médica. Nada de automedicação, tá certo? Então, psicoterapia, junto com o tratamento medicamentoso, tem mostrado bastantes resultados positivos no tratamento da TAG, e isso é importante. Por isso, é fundamental, se você entender, tem percebido alguns desses sintomas, buscar ajuda profissional e especializada. Tá certo, meus queridos? Espero que esse vídeo ajude vocês. Além do conhecimento, se você conhece alguém que tem essas características ou você identificou, busque ajuda profissional, não espera muito tempo. A intervenção precoce é muito importante nesse processo, tá bom? E eu espero que esse vídeo te ajude nisso. E não esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. E vamos todos promover saúde mental ao maior número de pessoas possível, tá certo? Um abraço e até a próxima!